confessar e não devemos ah, abraçar nenhum processo de raciocínio sobre natureza pecaminosa. O Espírito Santo não convence do pecado, não temos que confessar pecado, nem nada disso. E tudo isso é resumido nessa ideia de que Jesus morreu espiritualmente, que ele nasceu de novo no inferno, falando de Cristo, e fez com que a vitória da ressurreição viesse através do conhecimento e da declaração da palavra, e que hoje o homem que nasceu de novo, como nós cinco aqui, somos equivalentes a Cristo. É o que eles dizem. Basicamente, afetamos nosso mundo pelo que falamos, e quando você fala do pecado, dizendo que tem uma natureza pecaminosa, você cria uma consciência pecaminosa e literalmente não está operando pela fé. E se você não está operando pela fé, você não vai conseguir o que você acha que quer conseguir e você vai causar ou criar um problema com o pecado em sua vida. Senhoras e senhores, somos tão bagunçados que o pecado é um problema, temos que resolver, não devemos ignorar. Você foi criado na área de Dallas, Texas, não é mesmo? Ali é onde aquela doutrina meio que nasceu. Tenho certeza que você já ouviu falar daquilo, não é mesmo? Olha, nunca estudei da maneira como você mencionou aí. O que eu lembro de estudar muito era o que o Kenneth Hagin ensinava nos anos 70, anos 80. Ele ensinava exatamente o que ele acabou de falar. Qual que você está dizendo? A forma como você mencionou, em termos de Jesus, morreu espiritualmente. Eu não lembro disso. Eu estudei isso de maneira profunda. Eu não, mas o Arden McConnell escreveu um livro chamado Outro Evangelho, que é uma boa leitura para qualquer um. Realmente expõe o ensino aonde começou com E.W. Kenyon até o Hagin, o Copeland e depois as pessoas que estão conectadas com esse movimento, o que eles disseram, ele documenta também. O Ren Cargraff escreveu um livro chamado O Cristianismo em Crise, e ali tudo o que nós mencionamos está documentado. Tem que tomar cuidado na internet, pois qualquer um pode dizer qualquer coisa, mas essas duas fontes aí, porque olha, é um outro evangelho, não é? O Arden MacDonald e o Hank Hennecraft, o cristianismo em crise, eles resolvem de uma forma bem clara, olhando para as fitas, o que foi ensinado, o que as pessoas disseram, foram as entrevistas e tem a documentação de tudo. Não é um ataque contra a pessoa, mas sim um ataque contra a doutrina. E nós falamos aqueles que negam, mas é apenas um grupo, não é o único grupo que nega a presença da natureza pecaminosa. E nós temos que reconhecer a presença da natureza pecaminosa, mas aprendemos a viver livres do seu impacto, foi o que Paulo ensinou. Acredito que o erro que a maioria do mundo cristão comete é pegar Romanos 6 e 7 e colocar claramente antes de Cristo em nossa experiência. Eu fiz isso e acredito que a maioria do povo da Assembleia de Deus faz isso, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Romanos 6, a maioria das pessoas que não prestam atenção naquilo, sendo um dos capítulos mais importantes de toda a palavra de Deus, talvez até o mais importante, mas eles consideram que ele está falando sobre o batismo nas águas. E eu já fui batizado, então não estou interessado no que ele tem para dizer, porque é assim que muitos deles pensam. E a palavra batizar é usada em um sentido diferente. É uma declaração figurativa, ao invés de uma declaração literal. Mas eu te interrompi, me perdoe. O que eu estava querendo demonstrar era que, no meu ministério pessoal, em meu foco, acho que eu evitei isso em termos de lidar com o aqui e o agora. Coloquei como algo antes da salvação, isso como parte da minha teologia. Estamos falando aqui capítulo 6, do capítulo 7 de Romanos. O que eu estou pensando é que existem tantas pessoas que iam para a igreja e eu me pergunto, o pensamento passou pela minha cabeça. Pode ser que muita gente que largou a igreja e porque eles não podiam experimentar, eles não puderam ficar
e continuar andando no que chamamos de vitória, acho que você tem um outro nome, mas andar em um bom senso de vitória, aonde eles podiam vencer a carne, o diabo, o pecado e tudo mais, eles continuavam caindo e caindo até desistir da igreja de uma vez por todas. Acredito que milhares ou milhões, concordo, passaram por isso. Então, talvez, se eu tivesse ensinado mais sobre isso, poderia ter visto mais pessoas firmes. A igreja deve pensar sobre isso. Uma das coisas em 1 Coríntios 7, não me lembro aonde acontece a transição em que versículo, mas na hora que você chega ao versículo 18, Paulo está escrevendo no presente, falando da vida dele no presente, não antes da salvação. E acho que isso é uma grande distinção que muita gente não entende. Certo, mas a maioria das pessoas considera que o capítulo 7 de Romanos foi antes da experiência da salvação e aí não vale nada. Como você pode não estar salvo e odiar fazer o que não consegue? Essa pergunta é feita, mas está acontecendo com eles naquele exato momento. Eu sei que temos que ir para o intervalo, mas eu ouvi, provavelmente o ministro mais influente em meio aos carismáticos hoje, eu escutei ele dizer em um podcast, ele falou rapidamente de Romanos 7 e disse, obviamente, Romanos 7 não é a respeito do cristão, mas é a respeito da nossa vida antes de sermos salvos, antes de Paulo ser salvo, porque cristãos não agem dessa maneira. Mas ele era um líder muito conhecido, que tem uma grande influência no mundo carismático e disse isso sobre Romanos 7. Voltamos já já. Todo crente deveria estudar a palavra